Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu tô aqui com a nova estrela do YouTube, Eduardo Guimarães. Fala Ricardo, tudo bem, cara? Estrela é um pouco demais, mas enfim, estamos trazendo conteúdo bacana aí. E a grande novidade é que o Eduardo montou o canal do YouTube dele, passa lá, qual que é o nome? Eduardo Guimarães. Tá muito legal, ele fala mais sobre ações, né? Bastante ações, né? Bastante ações em geral. Né? Quantos vídeos você tá fazendo? 2 por semana é o ritmo. Né? Então, olha, passa lá que o canal dele é muito legal. O Eduardo já veio aqui no Lucra FC várias vezes. Então, tanto que vocês assistiram, tanto que vocês pediram, ele tá aqui de novo e toda semana lá no Eduardo Guimarães, no canal do YouTube. É isso aí, vamos responder as perguntas aí do pessoal, né? Massa, vamos lá. O Eduardo já veio aqui algumas vezes, então a gente separou algumas perguntas, né, que vocês deixaram nos comentários. Já é um quadro que eu tenho tentado fazer várias vezes aqui, responder as perguntas que vocês fazem, e hoje aqui com o Eduardo. Vamos lá, primeira pergunta que fizeram, Edu. Se analisar o ROI e o PL da Even é negativo, não entendi o porquê desses valores. Então vamos recapitular aqui, você já teve outras vezes aqui no canal, falando sobre a Even, que é uma empresa de construção civil, e a questão aqui é sobre o ROI e o PL dela. Você consegue explicar um pouquinho? Bom, então é o seguinte, o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. E aí está dando negativo porque nos últimos 12 meses está com prejuízo ainda. Então a Even, ela reportou um prejuízo em 2018, está com lucro no primeiro semestre. Então geralmente, onde você pegou essas informações, ele pega os últimos 12 meses. Então nos últimos 12 meses está negativo. Né? E o PL, na verdade, é o preço-lucro, né? É um múltiplo valor de mercado dividido pelo lucro líquido. Então, se você está usando 12 meses, vai dar prejuízo. Nesse setor, é melhor usar o preço sobre o valor patrimonial, que eu já falei, não o preço-lucro. Tá? Mas então, se você tem que pegar o primeiro semestre, no caso, e anualizar. Então, esse número aí já está por volta aí de 10% anualizado primeiro semestre de 19. E eu acho que é por isso que a Even cresceu tanto, né? As ações da Even nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Porque se estava negativo, teve uma melhora, foi por isso que teve um lucro tão grande. Acho que desde que você veio aqui no canal recomendar a Even, já passou dos 60%, né? Acho que está dando, desde que eu coloquei na carteira Small Caps, uns 80% de alta. Olha aí. E aí por quê? A empresa, né, um setor de ciclo muito longo, estava com prejuízo, volta a lançar, tem um empreendimento de destaque, que é o Fazano Itaim, e aí você vira de prejuízo para lucro. Por isso que as ações andaram tanto. Legal, então fica aqui a primeira resposta. Então, precisa se analisar em menor, né, um menor prazo ali para conseguir ter esse real benefício. Porque quando pega a empresa saindo de prejuízo para lucro, né, você não tem nem como medir a variação, né? Se está saindo de prejuízo para lucro, não dá nem para dizer quanto o lucro cresceu, né? Está virando o jogo, né? Está virando a página. Né? Então vamos lá para a segunda pergunta, eu acho que é do setor ainda de construção. Tá aqui, ó. TCSA3, vale a pena tentar? É a Tecnisa, né? Sim, é a Tecnisa. Então eu até fiz um vídeo com análise de Tecnisa, tá lá no meu canal. Então o Luciano aqui que perguntou, Vamos deixar aqui, ó, o seu vídeo. Pode ir lá e acessar. A Tecnisa fez uma oferta de ações faz pouco tempo, né? E resolveu o seu principal problema, que é o endividamento. Era uma dívida muito grande e isso impossibilitava a empresa de crescer. Só que eu acho que a Tecnisa, eu gosto porque está em São Paulo e é o setor de média e alta renda. Lembrando que esse setor é dividido em dois. Você tem baixa renda e média e alta. Só que ela vai demorar um pouco mais para virar para lucro, porque ela tem estoque alto ainda. Então, fazendo esse paralelo com a Even, também é o mesmo tipo de empreendimento, né? É o mesmo tipo de empreendimento. Só que a Tecnisa, com o perdão do trocadilho, aí está com a casa menos arrumada do que a Even. Né? Porque é só agora que ela reduziu dívida, só agora que ela vai comprar mais terreno para lançar. Então, o lucro dela vai demorar mais para... Esse ano ainda vai ser um prejuízo grande em Tecnisa, e é a partir de 2020, 2021, que a empresa vai dar um resultado mais sólido. Né? Então, aqui para investir na Tecnisa, tem que ter uma visão mais de longo prazo. Muito bem, ótimo. Vamos lá agora para a terceira pergunta, então, do Luciano. Fala sobre BID11 e BID4. E aí, Banco Inter, o que você acha? Bom, primeiro, né, eu quero destacar aqui que a Unit, acho que é uma combinação, né, de ações ordinárias e preferenciais. Acho que o mercado, não sei porquê, não gosta de Unit. No caso do Banco Inter, foi uma boa mudança, porque ele foi do nível 1 para o nível 2 de governança corporativa. Então, esse é mais transparência, mais direito do minoritário. Só para interromper um pouquinho, para quem não sabe o que é a Unit, é essa com final 11, né? É, com final 11. Então, o BID 11 são as units, né, que compõem ações ordinárias e preferenciais. Então, o banco fez uma primeira onda de converter as ações em unit e agora, recentemente, fez uma segunda onda. Então, quando eu recomendo investir numa empresa,
né, eu gosto de pegar a ação mais líquida. Então o pessoal fala muito da PN, o negócio é a Unity, na minha opinião, que você tem mais liquidez. E aí, o que eles fizeram, né? Tanto o Inter quanto o IRB e a Magazine Luiza fizeram um tal de desdobramento. Quer dizer, muita pergunta eu recebi sobre isso. Né? A Magazine Luiza, que é para pegar o exemplo mais recente, dividiu por 8. Né? Então, se você tinha 100 ações da Magazine Luiza, você passou a ter 800. E o preço caiu, foi dividido por 8. Mas isso não quer dizer que está barata a ação, não. Tá? Só porque caiu de 220 para 30 e poucos, só quer dizer que o lote padrão diminuiu. Porque para entrar no mercado, vocês sabem, tem que comprar 100 ações. Então, no caso de Magazine Luiza, você tinha que pôr R$21 mil, né? Exatamente. R$210. Então, na verdade, a ideia é que essa ação fique mais líquida, né? Então, aumenta se ela a liquidez. Exatamente. Mas aí, nesse caso, Banco Inter, IRB e Magazine Luiza, a gente está falando de mais de R$200 milhões dia já. Então, já é muito líquido, né? Então, acho que o impacto da liquidez é muito pequeno, é muito marginal. Numa Sinqia, por exemplo, que também vai fazer a dela, acho que já impacta mais, porque negocia 3 milhões por dia. Então, pessoal, não está barato a hora que desdobra. Né? As ações eventualmente acabam subindo, por isso que eu acho que os investidores acham isso, porque sempre que desdobra sobe, mas está subindo por outros motivos, não é por causa do desdobramento. Na verdade, a empresa continua valendo a mesma coisa, só dividiu o número de ações, né? Sim. E eu acho que a Natura está fazendo agora, já fez, se eu não me engano, não foi um desdobramento, foi uma bonificação. Para cada pessoa que tinha uma ação, agora aí a com bonificação duas. já é um pouco diferente, é como se fosse um dividendo ou um juro sobre o capital próprio, né? A Alpargatas deu uma bonificação de 20%, por exemplo. Só. Então você tem 100 ações, você ganha 20. É diferente de um desdobramento que você tem 100 ações, passa a ter 300. Né? Sim. O seu valor financeiro não vai mudar. Exato. Então isso que é importante. Né? E não é que está barato, baixou o preço, mas não está barato. E também a ação não vai subir só por causa desse movimento. Né? Exatamente. É o que tem acontecido, mas esse é um mito aí, uma lenda dos investidores na bolsa. Aproveitando sobre isso, e subscrição? O que você tem para falar para a gente sobre subscrição das subscrição ações? É um outro... geralmente as empresas fazem um aumento de capital. Tá? O mais recente foi o da B2W. Então a B2W anunciou um aumento de capital, uma emissão de ações, né? Um follow-on, que a gente chama, né? Uma oferta subsequente de ações. Então quem é acionista tem o direito de subscrever. O que é subscrição? Você poder comprar a ação. Então você tem lá 100 ações da B2W. Nesse aumento de capital, você poderia comprar 14 ações. E aí, nesse caso, o que aconteceu? O preço do valor do aumento de capital foi R$ 39,00, a ação estava R$ 45. E esse direito, inclusive, ele é negociado. O código era BTOW1 e a ação é 3. Então, nesse caso, vale muito a pena. Você vai comprar um negócio que vale 45 por 39. Então, a minha recomendação foi, pessoal, vamos subscrever, vamos comprar essas ações. O prazo foi quinta-feira dessa semana, dia 19 de setembro. Então, aí você ganhou, nesse caso, R$ 6,00. É claro que é proporcional à sua quantidade de ações. Nesse caso, de cada 100, você podia comprar 14. E normalmente, todas as ofertas de subscrição são mais ou menos nesse sentido, né? Sempre acaba sendo um valor um pouco menor, não é? Nem sempre, né? Nesse caso deu uma diferença grande. Eu acho que assim, o principal acionista da B2W é a Lojas Americanas. E eles garantiram, eles têm 60% da B2W. Então eles quiseram, acho, jogar esse preço mais para baixo para incentivar os outros acionistas a exercerem, né? Porque se está uma oferta cara, por exemplo, da EZTEC, que vai sair semana que vem, de repente o cara acha que está caro, eu não vou aumentar minha posição. Aí você é diluído, né? Você diminui a sua posição. E quem se interessa em fazer subscrição é fácil, é pela própria corretora, né? É pela própria corretora. Você pede, né? Você faz a reserva lá com o seu assessor. Nesse caso de B2W não foi uma oferta restrita, né? Tanto o Trisul, EZTEC e a própria Sinqia foi oferta restrita só para investidor profissional. Então você não tem o direito de subscrição, você tem prioridade se você quiser comprar. Legal. Então são coisas diferentes. Muito bom. Vocês estão vendo que o Eduardo sabe tudo aqui, principalmente da Bolsa de Valores, né? E aí a gente vai trazer um assunto agora que está muito quente nessa semana, que é a questão da queda da Selic, né? A queda da Selic caiu. E aí, será que vale a pena investir mais na Bolsa de Valores? Eu vou até ler a pergunta aqui do Edson, que ele falou o seguinte: teve um vídeo que você veio aqui que você falou que você acha que o ideal é colocar 30% do seu dinheiro na Bolsa de Valores, ou na renda variável, e 70% na renda fixa. Será que a opinião continua a mesma agora? Eu acho que agora mudou um pouco, Ricardo, porque essa semana a gente viu a taxa de juros cair para 5,5% ao ano.
Já está esperado 5% no final do ano e a gente viu alguns bancos falando em 4%, 4,5%. Ou seja, então, a renda fixa está rendendo menos. Quando a gente falou desse vídeo, 30% era considerado um investidor agressivo, vamos chamar assim, né? Porque hoje apenas 7%, né, do patrimônio do brasileiro é investido em ações. É muito baixo esse número, né? Eu acho que esse número pode ser aí rapidamente 10%, 15%. Então, vai aumentar, as pessoas vão comprar mais ações. Então, eu diria que aí o número talvez eu mudaria agora, eu colocaria o perfil agressivo com 40% em ações. Concordo. Porque o Selic agora, o CDI não rende mais nada. Quer dizer, até teve essa semana lá um fundo de um banco que cobrava uma taxa de administração de 5,5%. Então, assim, é o mesmo valor da Selic. Então, ou seja, perdendo dinheiro, na verdade. Se você coloca a inflação, você perdeu muito dinheiro. Não, mas nesse caso, 5,5% já é a taxa do fundo. Você já sai perdendo já de cara, não tem nem a inflação. Sim. Então, acho que nesse cenário, a Selic podendo cair ainda mais, né? Tem gente falando talvez o juro real chegar em 2%. Então, aí você vai ter que correr mais risco para poder ter um rendimento que você tinha antes, né? Se a gente fizer um comparativo com outros países, com outras economias mais desenvolvidas, esse percentual em renda variável é muito maior, né? Sim, Estados Unidos, então nem se fala de 40% a 60% em ações. Aqui acho que o brasileiro não tem essa cultura, mas agora é uma nova normal, quer dizer, acabou o CDI. Eu escrevi já sobre isso, né? Fim da cultura do CDI. O seu rendimento agora, a sua carteira, você tem que olhar em valor absoluto, e quanto rendeu acima da inflação. Esquece o percentual do CDI. Não faz mais nenhum sentido, na minha opinião, olhar o percentual do CDI. Você está comparando com nada, né? Ainda mais com esse juro real tão Porque se o juro, curto, né? Vamos dizer que a Selic vá para 4%, com uma inflação de 3,5%, acabou, né? Meio pagando imposto. Então, assim, não vai dar nada. Assim, é aquele dinheiro que é quase como guardar no colchão, né? Quer dizer, se você guardar o dinheiro no colchão em casa, vai render quase a mesma coisa. Ou seja, está na hora de aprender, buscar esse conhecimento, investir um pouco melhor, Bolsa de Valores está aí, cada vez o número de investidores aumenta. Estamos em 1.300.000 CPFs na Bolsa agora. É o recorde histórico, né? Sim. Com certeza. E aí, para buscar esse conhecimento, você pode contar aqui com o Lucro FC, também com o canal Eduardo Guimarães aqui no YouTube, certo? Show de bola, Ricardo. Obrigado, cara. Mais uma vez, prazer estar aqui falar com o pessoal do Lucro FC. Mandem suas dúvidas, suas sugestões e dá uma conferida lá no meu canal, tem muito conteúdo sobre ações. Valeu, gente. Valeu, Um abraço. até a próxima. Tchau, tchau.